Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. Agora também na Rádio 98 FM, todos os domingos às 18 horas. Tudo que vai ao ar na televisão, ele converge, ou seja, ele é reprisado na Rádio 98. Da vez passada, eu anunciei essa minha convidada aqui como a prefeitinha de Jacarepaguá, né? E todo mundo chamava ela de Dudu de Saia, né? Mas parece que a coisa mudou. E eu estou trazendo de volta aqui ao nosso programa ela que é uma competente administradora, Thalita Galhardo. Tudo bem, Thalita? Muito obrigada pelo convite novamente. Estou muito feliz de estar aqui com você, Silvio. Muito legal. Como é que foi, Thalita? Eu lembro que você, na época que você veio fazer o programa com a gente, ainda lá na Churrascaria Fogo de Chão, você tinha a pretensão, assim, de entrar para a vereadora do município do Rio de Janeiro. Aí você se candidatou, mas antes teve uma confusão lá com o prefeito. Como é que foi a história? Então, conta a história pra gente. Não, lógico. Então, Silvio, quando eu estive com você lá na outra entrevista, eu estava na subprefeitura de Jacarepaguá, era subprefeita. Eu fiquei subprefeita ali de 2021 até abril de 23, até o ano passado, né? Abril. Mas, assim, eu não pensava em vir vereadora. As pessoas falavam, porque, assim... Ah, não, eu que falei. E é um movimento até natural, até porque o próprio prefeito, Eduardo Paes, quando era subprefeito, ele teve essa visibilidade na subprefeitura de Barra e Jacarepaguá ali, veio candidato a vereador. E as pessoas falavam que seria um movimento natural, mas não era uma coisa que eu pensava nisso no dia a dia. Mas as pessoas falavam... Eu estava ali subprefeita, não pensava nisso como um foco, não era meu... Mas engraçado, você falou que estava, mas você, na verdade, estava, mas fazia pra caramba. Você focava e fazia um trabalho muito bom. Sim, eu acho assim que o subprefeito estava um pouco esquecido na época, assim, adormecido, aquele cargo que sempre existiu. E é o contato mais próximo, né, da população. E ali em Jacarepaguá você tem... né? Jacarepaguá é maior do que a maioria das cidades do estado do Rio, então é muita coisa para fazer. Eu colocava a cara, fazia muitas vezes até o papel do vereador, que é cobrar a prefeitura, enfim. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar, então trabalhava muito. Verdade. E aí fiquei lá até o momento em que teve o episódio, que foi em abril do ano passado, que aí eu tive que pedir demissão, assim, me senti no dever de pedir demissão. Mas ficou chateado com o prefeito? Agora o prefeito vai depender de você lá. Não, então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei muito feliz com o convite, amei ser subprefeita, como eu falei, fiquei 2 anos ali, 4 meses, até abril do ano passado, só que teve aquele episódio muito infeliz do prefeito me dar um fora publicamente, foi uma indelicadeza, e pedi demissão na época, e que bom que depois ele enxergou que foi uma atitude errada, me pediu desculpas, algumas vezes inclusive, aceitei as desculpas, muitas pessoas me perguntam e a relação ficou boa, só não voltou a ser profissional. Pedi demissão e fiquei fora da prefeitura até decidi vir candidata a vereadora e graças a Deus ganhar. Aí que tá, eu quero saber pegar daí. Quando você foi candidata, como é que foi assim, depois da eleição, você vê que você foi eleita vereadora da cidade maravilhosa, a cidade que você ama tanto? Olha, eu sou apaixonada pelo Rio mesmo, tenho o Rio de Janeiro tatuado aqui há muitos anos e a ficha ainda não caiu não, tá? Mas foi trabalho durante o ano inteiro, visitando pessoas, conversando com pessoas, ouvindo pessoas, tendo muito esse incentivo da população, principalmente de Jacarepaguá. Então, assim, a ficha ainda está caindo, mas foi um momento muito, muito feliz e ganhar, assim, a primeira eleição é indescritível. É para tomar conta da cidade que eu amo, então, assim, é só agradecer e só trabalhar muito agora. Bom, você era o braço direito do prefeito. Agora você vai ter que julgar as coisas, ajudar ou não. Como é que fica a tua cabeça? Não, então, o papel do vereador, e eu esclareci muito isso na campanha, é fiscalizar a prefeitura, né? Você tem a parte da legislação, mas eu acredito particularmente que lei tem pra caramba, só que precisa que essas leis sejam cobradas. E assim,
Eu tive a questão com o prefeito, a gente se desentendeu, ele pediu desculpas, eu desculpei e a relação é boa. O papel do vereador é cobrar, mas a gente tem que ter também noção que qualquer cobrança, né, do chefe do executivo, que é o prefeito, você tem que fazer com diálogo. Não adianta você não ter uma boa relação, mesmo que eu não tivesse, que não é o caso, eu estaria aberta ao diálogo, estarei aberta ao diálogo e com certeza a gente quer o melhor para o Rio. Então acho que tem que se unir, tem que unir forças, tem que dialogar, tem que conversar para a gente ter uma cidade funcionando melhor na área da saúde, da educação, da ordem pública. Então assim, é diálogo sempre e eu pretendo fazer isso. Mas não é mais Dudu de saia. Olha, quando ele me chamou, ele me chamou de Dudu de saias, né? Para mim foi um elogio, porque eu sempre tive o Eduardo como, sabe, um ídolo. Eu era super fã do Eduardo, sempre fui. E quando ele me chamou de Eduardo Paes de Saias, ele quis dizer exatamente isso, que eu era muito trabalhadora, que ele é um cara famoso por ser trabalhador, muito. Então, assim, eu acho que ele pegou isso e foi um elogio para mim, entendeu? Então, isso, se ele continuar falando isso, vai soar como um elogio da mesma forma. Agora, me diz uma coisa, você como vereadora da cidade maravilhosa, você vive aqui, você curte a cidade, você está na cidade, você ama a cidade, eu sei disso. Aí eu pergunto a você, o que você acha que está faltando para o Rio ficar melhor, Thalita? Olha, assim, eu sou apaixonada mesmo pelo Rio de Janeiro e acho que falta muita coisa. Hoje, o que a população fala, o principal tema hoje é segurança pública, não adianta. As pessoas falam com o vereador, com o deputado, com o prefeito, com o governador, com o presidente, com qualquer um e falam da questão da segurança no Rio de Janeiro. E eu acho que a prefeitura, né, tem muito a contribuir e acho que é a pauta principal. Acho que eu, como vereadora, posso sim atuar nessa área, cobrar, porque nada também impede que um vereador converse com o governador, se tiver contato, se tiver como cobrar um batalhão ali, mesmo pessoalmente indo, eu acho que tem como cobrar. Eu vou ter muito como contribuir, se Deus quiser. E eu acho que o ordenamento público, que é a competência da prefeitura, tem que ser cobrado e feito o tempo todo. Eu acho que você tendo boas calçadas, você tendo organização na cidade, você tendo a guarda municipal trabalhando bem, eu acho que os ambientes melhoram. Quando você tem uma iluminação pública, uma poda de árvore bem feita, você tem uma rua mais iluminada, você está contribuindo para a segurança. Então, acho que é um conjunto de coisas que fazem a cidade acontecer e também influenciam nessa questão que é a principal, que é a segurança. Então, eu acho que nesse tema aí, segurança, eu acho que, apesar de não ser uma competência propriamente minha, eu acho que eu vou ter muito a contribuir, sim, a cobrar. Agora, a tua relação com o prefeito, então, logicamente, é show de bola, sem problema nenhum, mas na hora que você tiver que efetivamente dizer não para ele, você vai se posicionar e tocar o teu barco. Ah, sim, com certeza. Até porque é bem da minha personalidade, né? Se eu tiver que falar não, como tive que pedir demissão, assim, não tive, né? Eu senti que eu tive que pedir demissão, eu me impus ali. Eu acho que a gente tem que se impor. Eu acho que na política, essa coisa da política ter que aceitar tudo não é legal. Se eu tiver divergências de opinião, se eu for contrário à opinião do prefeito, eu vou falar, inclusive com ele, porque eu acho que o debate é isso, a democracia é isso. E se todo mundo concordar, vai ser até esquisito. A gente tem uma Câmara com 51 vereadores, se os 51 sempre concordarem com o prefeito... Baixar a cabeça, né? É esquisito. Então, assim, concordar e discordar não vai ser um problema entre mim e o prefeito. Mas veja bem, eu moro lá no Recreio dos Bandeirantes, aí vejo lá muito problema de fios que as pessoas... Os caras roubam fios aí que fazem e vendem no ferro velho. Tem lei para isso, inclusive foi o Vitor, que vai ser colega seu, né? Lá na prefeitura. Ele também foi eleito, parece. Sim. Você foi eleito com 20 e poucos mil votos, não é isso? 20 mil votos, 352. Show de bola, hein? Parabéns. Então, aí eu pergunto a você, como é que fica até o momento, porque veja bem, Thalita, quando eu fui para Londres, eu gosto de citar esse acontecimento, porque Londres tem menos leis do que aqui no nosso país. Aqui está cheio de leis. Sim. O próprio Vitor fez um montão de leis lá na prefeitura, mas o grande problema do nosso país é efetivamente o cumprimento das leis. Exatamente. Né? Por exemplo, não adianta você fazer uma lei lá maravilhosa, Thalita, e chegar na hora, não ser cumprida e não ser acompanhada. Por exemplo,
parece-me que o ferro velho tem que fechar às X horas, se eu não me engano, 9 horas ou 8 horas, tem que fechar. Antigamente ficava aberto até mais tarde. Aí as pessoas continuam vendendo lá. Eu acho que vai precisar efetivamente de uma atuação da guarda em cima disso. Eu concordo com você que tem muita lei, tem lei para tudo, falta o cumprimento da lei. Algumas leis também deixam a prefeitura, o governo de mãos atadas, porque hoje você prende um cara que está roubando ali e o cara no dia seguinte sai. Não existe uma pessoa ser presa 30 vezes pela mesma coisa. Então, assim, eu acho que as leis têm que mudar numa esfera superior, mas eu acho assim, no município já existe a Secretaria de Ordem Pública, o secretário Breno, inclusive, atual, ele esteve aqui no programa. É um cara super competente, eu gosto muito dele, já trabalhamos muito juntos. E assim, ferro velho, essas questões todas que são competência da Secretaria de Ordem Pública, muitas vezes junto com a Polícia Civil, até o próprio Breno é delegado de Polícia Civil, são feitas essas fiscalizações, existem leis sim, mas tem que ser aquela coisa ali, sempre fiscalizar. Eu, subprefeita, por exemplo, fiz várias operações em ferros velhos, a gente pegou, assim, tampas de bueiro roubadas, fios, grades até de espaços públicos, às vezes, roubadas. Então, assim, tem que ter a fiscalização. Mas, assim, é aquela coisa. Muitas pessoas falam que é enxugar gelo. É enxugar gelo, mas é o que tem para fazer. Tem que fazer. Então, assim, o papel do vereador é cobrar a prefeitura. E é aquilo. Eu fazia isso quando eu era subprefeita, muito bem, né? Junto com a prefeitura. Eu acredito que, como vereadora, eu cobrar esse tipo de coisa vai ser natural. E vai ser legal, porque eu vou querer somar forças, eu vou querer estar ali presente, vou querer que a prefeitura esteja atuando. E como eu falei, a prefeitura, na parte de segurança pública, pode ajudar muito em várias ações. Pô, olha só, uma outra questão que eu queria passar para você, Thalita, é referente a uma coisa que me preocupa muito. Eu adoro a arquitetura, adoro as esculturas que a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que uma das cidades que mais tem escultura é a nossa cidade aqui. E muitas das vezes eu vejo ela pichada, aquelas coisas todas. Eu acho que, aí nesse caso aí, eu não sei basicamente se tem uma lei específica que possa, de repente, fazer com que aquela pessoa que pichou a escultura teria que pagar e pintar e fazer, e se não ficasse presa. Porque, veja bem, quando eu citei a você Londres, se você, por exemplo, chegar em Londres e não pagar, por exemplo, se você não pagar mensalmente um valor X, que são 112 libras, se eu não me engano, que você paga para a TV BBC, para que ela te entregue conteúdo. A TV BBC. Mas aí você fala assim, mas eu não tenho televisão, eu tenho um computador. Então você tem o conteúdo ali, ela vende o conteúdo para você, mas mesmo que você não tenha televisão e nem computador, você tem um celular. Você tem que pagar 112 libras por ano para você receber aquele conteúdo. Se você não pagar aquilo ali, olha para você ver como é que são as coisas. Eu estou falando de 68 milhões de pessoas em todo o Reino Unido. Eles todos pagam a BBC, por incrível que pareça. Então, veja bem, se você não pagar, você recebe uma correspondência dizendo, você não pagou esse mês. E se você não continuar não pagando, eles mandam prender você. Aí eu estou querendo trazer para cá. Então, a pessoa chega lá, picha a escultura toda, aí vai para a delegacia e é solto. Eu acho que isso tem que mudar, tem que efetivamente prender a pessoa e deixá-la presa lá, e até ela pagar, ou se não, recuperar a escultura. Silvio, eu nem sabia dessa questão da BBC, conheço a BBC, mas assim, não sabia dessa questão, como funcionava. Mas assim, quando você fala em patrimônio público, quando fala em esculturas, eu acho assim, inadmissível que um sujeito chegue, piche, quebre, e fazem muitas vezes, né, a troco de nada, né? Você vê esculturas de bronze sendo roubadas, muitas vezes... Tirar o óculos A questão do óculos... Nossa, então assim, eu acho o seguinte, eu acho que seria impublicável eu falar o que eu tenho vontade de fazer com um sujeito desse, porque é contra a lei. Mas eu acho que, infelizmente, esse tipo de coisa continua acontecendo porque a lei, ela é muito branda. O cara vai fazer isso, ele vai ser solto em seguida. Hoje em dia a pessoa mata e acaba sendo solta. É verdade. A única coisa que dá cadeia no nosso país é não pagar pensão. Pensão, né? E esse tipo de comentário é muito ruim, porque é uma verdade
E o cara hoje, por exemplo, que ele é pego com um fuzil, gente, o sujeito é pego com uma arma de guerra e ele fica 8 meses preso. Só isso. Então, assim, são coisas revoltantes. E aí, quando você pega, desculpa te interromper, um patrimônio público, né? Uma escultura, um prédio histórico, um chafariz, o sujeito picha, o sujeito quebra, leva para casa, faz seja lá o que for, eu acho isso, assim, inadmissível. Para mim, é um crime. É um crime, assim, absurdo e a gente tem leis muito brandas. E só para esclarecer... tem um trabalho muito bacana da prefeitura, quando você pega essas esculturas, esses monumentos, os próprios chafarizes, né, históricos aí da cidade, a Secretaria de Conservação, que é a mesma que faz o asfalto, enfim, é ela que faz essa manutenção desses monumentos. Então, assim, é um trabalho lindo, é um trabalho com profissionais que são extremamente capacitados, e quando alguém faz isso... me dói o coração, me corta o coração. A gente precisa de leis mais rigorosas mesmo para um cara desse ficar preso e pagar, né, por isso. Bom, gente, eu estou falando com a Thalita Galhardo, vereadora eleita pela Cidade Maravilhosas com mais de 20 mil votos. Daqui a pouco eu quero que a Thalita fale se ela ficou com medo efetivamente. Naquela época que ela ficava com o Bruno, né, aliás, com o Breno, derrubando aquelas obras lá de milicianos lá em Jacarepaguá. Eu quero saber dela, não fala agora não, se você ficou com medo nesse período aí. Vamos aos comerciais. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Campeão, Botafogo, campeão desde 1810, o melhor em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e há de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tem também, tu és o glorioso, não pode perder pra ninguém, Botafogo, minha gente, é mais uma vez campeão. É uma história linda para nós, torcedores, nós que amamos e somos apaixonados pelo Botafogo. Sabemos que essa vitória é uma vitória do povo brasileiro, porque não contavam que a nossa torcida era tão grande. E até mesmo alguns de nossos adversários estiveram conosco nessa virada, porque foi a melhor coisa que o meu clube pôde me oferecer aos 82 anos de idade. Obrigada, Botafogo, obrigada, direção, obrigado aos jogadores, essa gente maravilhosa que nos faz descabeladas, que nos faz gritar é gol, mas que faz também com que a gente chegue mais vigorosa no trabalho, porque todo dia vai ser dia de Botafogo. Um beijo no coração dos botafoguenses, um beijo no coração dessa torcida maravilhosa, na direção do clube do Botafogo e também a você, amigo e amiga, que ficou até agora vibrando com a gente essa vitória gloriosa do Botafogo, que não pode perder para ninguém. Estrela solitária. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez, o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu!
Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, eu estou aqui com a Thalita Galhardo, vereadora eleita pela cidade maravilhosa, pelo nosso Rio de Janeiro, né? E ela está falando, eu perguntei a ela no bloco anterior sobre se ela tinha medo de fazer aquela demolição toda que ela fez lá em Jacarepaguá, naquela época que ela era prefeitinha de Jacarepaguá. Silvio, olha só, demolição de construção irregular, né? É uma competência da prefeitura. Eu logo que entrei, nos primeiros meses mesmo, eu tive uma tragédia que aconteceu ali enquanto eu era subprefeita, no Rio das Pedras, em que caiu um prédio e eu vi uma cena de uma criança de 3 anos saindo de dentro dos escombros morta. Caramba! E a mãe perdeu uma das pernas, perdeu a filha e o marido também morreu nesse acidente. Então, assim, quando você pensa em uma construção irregular, que não tem um engenheiro, que não tem um estudo de solo, o risco para a vida das pessoas de bem é muito grande. Então, assim, quando tem uma construção irregular, você tem que pensar primeiro no risco das pessoas de bem. E aí entra nessa vertente que é um modo de ganhar dinheiro do poder paralelo, né? De tráfico, milícia, enfim. Eles fazem construções irregulares, vendem, ganham dinheiro com isso, com a exploração imobiliária. E a Secretaria de Ordem Pública é responsável por derrubar essas construções. E eu, como subprefeita, vendo esse tipo de risco, preocupada também com a população, eu fazia questão de estar pessoalmente nessas operações. Eu acho que tem que ser feitas, porque elas não param de crescer. Isso dá dinheiro ao poder paralelo, eu acho um absurdo. E eu acho que a prefeitura tem que atuar assim. E eu acho que num cargo público, se você estiver disposto a estar ali, você não pode pensar no medo, que o medo vai te paralisar, não vai deixar com que você cumpra o seu papel. Então, assim, era uma coisa que eu não parava muito para pensar. Eu pensava assim, eu tenho que cumprir essa função, eu tenho que fazer esse papel, eu gosto de estar presente, então, assim, é fazer, é isso. Agora, uma coisa que eu ia ser candidato uma vez, acho que foi deputado. Aí o partido chegou, até o Partido Novo, tá? O partido chegou e falou, não, você tem que ver uma linha que você vai atuar, para você focar naquela linha. Aí eu pergunto a você pensou na linha que você vai atuar efetivamente na prefeitura ou você vai fazer basicamente um pouquinho de cada coisa? Olha, Silvio, eu me considero uma pessoa que cobra muito. Né? Muitos falam assim que o meu perfil é muito mais de direita, que eu sou uma pessoa que briga muito pelo ordenamento. Eu usei uma frase na minha campanha demais, que é sem medo de fazer o certo. Eu acho que você tem que fazer o certo mesmo. Porém, eu não gosto de radicalismo. Eu acho muito ruim essa polarização, eu acho muito ruim essa coisa de esquerda e direita, e um não gosta do outro, um não dialoga com o outro, e aí quem perde é a cidade, quem perde é o Estado. E eu dialogo muito bem com todas as partes. Eu acho que a esquerda tem as suas ideologias que são positivas e eu acho que a direita tem ideologias positivas. Eu acho que você pegar o melhor de cada um e fazer pelo bem da cidade, pelo certo, é uma coisa que é necessária. E isso falta muitas vezes naqueles partidos que ficam só no extremismo político. Então, assim, eu vim candidata por um partido de centro. O meu pensamento, eu me considero de centro, muitos falam centro-direita, mas assim, eu acho que tem que dialogar. Eu acho que tem que ser pelo certo, tem que ser assim, eu sou bem tolerância zero, tá? Com coisa errada, mas eu acho que tem que dialogar. Porque se você não dialogar, por exemplo, a gente tem hoje um governador que é de um partido de direita e tem um presidente que é de um partido de esquerda. O interessante para o Rio de Janeiro é resolver a questão da segurança. Se eles não dialogarem, se eles não jogarem ali dentro das 4 linhas juntos, bem,
vai ser ruim para o Estado, vai ser ruim para o Rio de Janeiro. Então, assim, não interessa se você é de direita ou de esquerda, você tem que conversar para chegar a um denominador comum e você fazer um bem para o Rio. Porque se ficar nessa de polarizar, de pensar em partido, não sai nada, né? Quem perde é o Rio. Agora, uma coisa que eu falei com o Breno aqui, com o secretário, que eu quero te passar, já que você vai assumir em janeiro o teu mandato, né? Que eu acho, por exemplo, você vai lá no Grumari hoje, você chega lá, estaciona teu carro, aí o cara vem lá e te cobra R$50. Olha só, 30, 40... Cara, aí você fala assim, se você não der o dinheiro a ele, você chega, o carro está danificado. Poxa, o que eu pensei, eu falei para ele, por que não usa e que não implanta os parquímetros como os tem lá em Petrópolis, por exemplo, você deve ter ido lá, aqueles parquímetros lá, você chega lá, bota o teu dinheiro lá e está pagando a prefeitura efetivamente o valor, não sei quanto, mas um valor específico, e tem os fiscais que podem até ser aqueles flanelistas, caso eles não entrem no esquema de corrupção, né? Mas para chegar e botar teu carro lá com segurança, porque eu acho que não tem problema nenhum você colocar um parquímetro dentro daquela beleza que tem lá no Grumari e outros na Barra da Tijuca, em todos a orla do Rio de Janeiro, porque eu acho que é muito... Você chega, você é afrontado pelo guardador para você pagar um valor X ou Y. É um absurdo isso. Eu queria que você tentasse me ajudar nisso. Olha, isso é uma ideia boa, é um investimento que a prefeitura, de repente, pode viabilizar, fazer. Eu acho que ideias assim, pensar fora da caixa é sempre maravilhoso, ainda mais pensando na segurança do cidadão. Só que é aquilo, o Rio de Janeiro, a questão da segurança já bate de frente com isso aí. O guardador hoje que faz esse tipo de coisa não é guardador, é bandido, né? Que se o cara te ameaça, te afronta, vai ali para te intimidar, para mim isso é bandido. Então, assim, é a questão da segurança, mais uma vez, mesmo num guardador de carro. E eu acho que você tem aqueles talões, né, que dá para você fazer um estacionamento ali, que você paga o valor, você tem um talão, você tem um número de horas. Em alguns lugares funciona porque tem fiscalização. Em outros não funciona justamente por falta de fiscalização. Então, assim, o Rio de Janeiro não é simples de resolver. Outro dia, uma amiga minha, Mariana, ela me ligou exatamente por isso. Ela falou que na Barra da Tijuca, na porta da academia dela, o guardador falou para ela que se ela não parasse em frente aonde tinha câmera, como ela não queria dar o dinheiro para ele ia quebrar o carro dela. Então, assim, pra mim, esse cara é um bandido. É verdade. E ele faz aquilo ali porque ele tem certeza da impunidade. Ele tem certeza que se ele fizer aquilo ali, ele não vai ficar preso. Então, mais uma vez, esbarra com aquela questão do endurecimento necessário das leis, entendeu? É uma coisa que a prefeitura tem como fazer, a gente cobra as polícias, mas assim, e a lei? Esse sujeito é preso. Ele vai ficar preso? Não fica nenhum dia. Uma outra questão, Thalita, eu acho que eu estou te levando um montão de problemas. Não, aí. mas Mas outra questão que eu acho também interessante é que um amigo meu ia comprar um quiosque lá na praia, aí falaram para ele, se você comprar o quiosque aqui, você tem que comprar de determinada pessoa, que é ligada à milícia. Olha só que coisa. Eu não sei se eu tô fora do mundo, mas ele falou, não comprei o quiosque porque eu teria que comprar efetivamente de pessoas assim, um assado. Quer dizer, como é que é a organização disso? Como é que vocês pensam, você que é política, basicamente, como é que você pensa com relação a essas coisas todas? Não, isso aí é inadmissível, é absurdo, né? Quiosque da praia eu nunca tinha ouvido falar ligado à milícia, mas assim, é uma coisa que tanto que tá na pauta do jornalismo, né? É muito essa questão de poderes paralelos e, assim, é inadmissível que a coisa pública ou a coisa privada esteja na mão de bandido para que seja repassado, ou vendido, ou revendido, ou alugado. Isso aí é questão também de justiça, é questão de fiscalização, isso é questão de polícia. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar nessa questão de quiosque, mas, assim, é inadmissível que tenha essa inversão de valores no Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que trabalhar muito para isso, porque eu, por exemplo, acho que bandido não tem diferença, milícia, tráfico, eu não vejo diferença. Acho que bandido é bandido e eu acho que no Rio de Janeiro essa onda de só aumentar a violência tem que parar, porque a gente está indo por água abaixo mesmo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se meter. O vereador,
é o guarda municipal, é o prefeito, é o governador, conversando entre si para todos serem contra isso. Eu acredito que ninguém... Tem alguns que têm um pouquinho de pena de bandido, mas eu não tenho, não. O que acontece é o seguinte, nós brasileiros, às vezes você vê muita gente indo para Portugal, indo para a Europa, porque lá tem um mínimo, ou seja, tem uma certa segurança, tem escolas, tem segurança, você pode deixar o teu carro, o teu celular lá à vontade, que não tem problema. Inglaterra e outros lugares mais, né, principalmente Londres, se o nosso país, se o nosso estado, se o nosso município tivesse segurança, tivesse uma condição melhor para a comunidade, efetivamente ninguém sairia daqui. Porque é muito bonito, né, cara? Não, eu, Silvio, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, eu já viajei muito o mundo todo, Estados Unidos, Europa, enfim, América do Sul também. E eu acho que o Rio de Janeiro não tem cidade igual no mundo. Eu sou muito apaixonada pelo Rio de Janeiro e sempre falei quando eu viajei para todos esses lugares, já conheci muitos lugares lindos e incríveis, mas eu sempre falei, nenhuma cidade reúne tanta coisa boa como o Rio de Janeiro. E eu acho, sim, que o Rio de Janeiro tem tudo para dar certo. Eu sou muito otimista, eu sou entusiasta mesmo, aquela carioca mesmo, sem demagogia, aquilo, porque eu vejo lá fora e eu vejo que o nosso potencial é muito grande. Só que é o que você falou, a violência, ela estraga. Mas assim, só uma observação, muitas pessoas fazem, aí entra mais uma vez na questão da impunidade. Muitas pessoas, elas não fazem coisas erradas em outras cidades porque elas mudam o comportamento. Elas jogam o lixo aqui, mas se elas forem para uma cidade, se elas forem morar em Portugal, elas não vão fazer isso. Por quê? As mesmas pessoas. Você vê, o cara que ele anda no trem e ele anda no metrô. Por que no trem ele joga um papel no chão e no metrô ele não joga? Por quê? O ambiente não é propício, intimida. Você vê o metrô limpo, você fica mais retraído de jogar um papel no chão. O trem que já está mais largado, a pessoa já faz isso. Então, infelizmente, até as mesmas pessoas, até em bairros diferentes, elas se comportam muitas vezes de maneiras diferentes. É verdade. Falam, aqui tá sujo, então é mais um lugar sujo. Aí ela, de repente, vai para a Zona Sul ou para a Barra da Tijuca e não faz aquela mesma coisa. Então, acho que é uma mudança também de cultura, de mentalidade. É pensar grande, é pensar que você pode fazer sim, mesmo que individualmente, a sua parte para melhorar o lugar, entendeu? Eu falei com o Breno sobre uma campanha. Você é novinha, você não vai lembrar. Adorei. Mas teve a campanha do Sugismundo lá atrás, muitos anos atrás. Você não era nascida. Mas tinha a campanha do Sugismundo. A campanha era federal e ensinava você a não jogar lixo no chão, essas coisas todas. E, inclusive, teve um benchmark aí que a prefeitura fez e fez aquela campanha com relação ao BRT, que foi um sucesso total, dizendo que não podia quebrar e coisa e tal, que era o nosso dinheiro. Eu acho que foi show de bola. E eu te peço até, Thalita, que você dê essa sugestão de fazer mais campanhas instruindo a população que não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Porque, veja bem, quando você falou de Londres, por exemplo, o metrô de Londres é infinitamente mais feio, porque ele também é bem antigo, né? De Nova York, de Paris, tudo pior. O nosso aqui, eu acho que quando um londrino vem para o Rio de Janeiro, vê o nosso metrô, ele baba, porque é uma coisa magnífica, limpa, linda. Agora, você vai no metrô de Nova York, por exemplo, é pior do que o trem central, na minha concepção. Na minha concepção. Então, eu acho que a gente precisa instruir a população para que ela não faça aquilo ali. Não, isso eu concordo muito com você. Às vezes a gente tem esse complexo de vira-lata, né? De se apequinar. E a gente tem, sim. O nosso metrô é melhor do que o de Londres, é melhor do que o de Nova York, é melhor do que o de Paris. E a gente, às vezes, pensa pequeno e acha que não. No Rio de Janeiro tem muita coisa boa, muita coisa que é referência mundial. A gente tem um centro de operações da prefeitura que não tem igual em nenhum lugar do mundo. Mas, às vezes, a gente fica com aquele complexo de vira-lata. E sobre essa questão do vandalismo, eu sou muito a favor do seguinte, de fazer a exposição mesmo. Eu usava minha rede social para pegar as imagens da prefeitura, dos BRTs, dos próprios BRTs que têm câmeras internas, para colocar na rede social e expor aquele sujeito que faz vandalismo, que quebra uma janela, que arranca às vezes um pedaço do banco sem que nem porquê.
Eu acho que um sujeito desse tem que ser preso, tem que pagar, Verdade. tem que ser exposto. Eu não tenho pena, não. Eu acho que eu vou divulgar muito isso, que a pessoa que as imagens sejam divulgadas. O prefeito já fez muito isso. Eu já fiz muito isso quando eu era subprefeita. Então, assim, eu acho que a comunicação pode ajudar muito na questão de divulgar o que é certo, o que é errado, o que é um pouco óbvio, mas de expor as pessoas também para elas ficarem, no mínimo, com vergonha de fazer de novo. Dudu, pode entrar aqui, eu quero uma água. Agora, Thalita, você falou em comunicação e você, para comunicação, é show de bola, principalmente pelas redes Eu gosto. digitais e sociais aqui. Você deu um banho, dá um banho ainda. A tua eleição foi feita basicamente em cima também disso, né? Mas eu pergunto a você, no teu mandato, como é que vai ser? Você vai ter essa relação com a população ou você vai esquecer o telefone? Porque, veja bem, eu vi, por exemplo, o Boechat, não sei se você lembra, o Boechat dava o telefone dele e as pessoas ligavam, às vezes, de noite, de madrugada para ele. Eu não estou falando isso, mas eu digo que a tua participação, as pessoas, a população vai poder se comunicar contigo pela rede digital? Com certeza, Silvio. Eu acho que, assim, uma das minhas características é essa. Eu gosto de rede social, sim, eu gosto de rua. Inclusive, eu acho que muito do que fez com que muitas pessoas gostassem de mim foi a acessibilidade. Eu ser uma pessoa acessível, eu ser uma pessoa, gente como a gente, eu posto. Mas você sabe uma coisa? Desculpe te interromper, e fica nessa. Eu acho que a pessoa gosta de você pela tua sinceridade. Ela sente firmeza que você passa uma verdade muito grande no que você fala. E eu peço a Deus que você continue assim, porque a gente sabe que você está como vereadora amanhã, mas daqui a pouco você vai a outro cargo e chegar até onde você... eu acho que é infinito aonde você vai chegar, mas você passa uma verdade, você parece muito... Porque político, às vezes, a gente fala, porra, o cara fala, mas você não sente verdade, você não sente firmeza no que o cara está dizendo, sente que o cara está falando aquilo por falar, e você não, você fala e as pessoas acham que você efetivamente está falando a verdade. Obrigada, Silvio, mas assim, eu tento mesmo ser muito sincera. Eu sou até às vezes transparente demais, falo demais, mas assim, é o meu jeito. Eu não posso entrar para a vida pública e mudar quem eu sou. Eu gosto de mostrar... Tem gente que não gosta de internet, mas eu gosto de internet, eu gosto de mostrar brincadeira ali, eu mostro eu comendo torta de limão, chocolate. Então por que eu vou virar vereadora e vou virar uma pessoa diferente? Vai botar um sapato alto, né? Pois é, eu pretendo mostrar a vida como ela é, quem eu sou. Eu pretendo usar a comunicação, a minha primeira formação é jornalismo. Eu pretendo usar a comunicação para esclarecer a população, porque eu acho que hoje falta muito conhecimento, falta muita informação. As pessoas, às vezes, elas estão ali precisando de um exame, de um atendimento na área da saúde ali. Às vezes, elas acham que estão na fila do CISREG e nem estão. Então, assim, falta informação, às vezes falta explicação, falta aquela coisa didática mesmo. Eu acho que a internet pode ajudar nisso. Falar, olha, você entra nesse site aqui ou você vai em tal lugar, é assim que você tem que fazer. Ah, como que eu consigo uma licença, um alvará, seja lá qual for o documento? Eu acho que falta informação, falta transparência. Eu acho que a comunicação, a rede social, servem para isso também, para esclarecer a população. Eu fiz campanha agora, muita gente não sabia a quantidade de vereadores que tinha na cidade, não sabia a função de um vereador, não sabia para que servia. Então, assim, muitas vezes falta informação. Então, eu quero usar a minha rede social, quero usar essa minha capacidade essa capilaridade, essa capacidade de chegar nas pessoas para esclarecer. Porque eu acho que quanto mais informação você tem, mais você pode cobrar. E quando as pessoas cobram muito, o político trabalha mais. Eu acho que o político bom ele tem que trabalhar muito mesmo e ser muito cobrado. Eu falo pro Daniel Sorange, que é um amigo nosso aqui, o cara sensacional, e ele faz um trabalho magnífico. Sim, à frente, muito meu amigo. à frente do município na saúde, mas eu sempre reclamo com ele, assim, eu falo, poxa, o deputado, ele é deputado e secretário, eu peço a ele sempre para ver esse negócio do CISREG. CISREG é um problema sério, às vezes eles marcam para 3, 4 meses à frente, a pessoa morre no meio do caminho. Eu acho que você precisa nos ajudar lá na Câmara. Sim, isso aí. A minha relação com o Daniel Sorange é maravilhosa. Eu acho ele um profissional sensacional. Ele é muito atuante, muito trabalhador. E é claro,
a saúde, ela ainda está com muita deficiência, precisa de muita coisa, ainda tem essa questão da fila do CIGEG. Mas assim, as coisas estão melhorando. A gente, em 2008, não tinha clínica da família. Hoje tem as clínicas da família, que são ali o primeiro atendimento, né, o primeiro contato da população. Eu, por exemplo, em Jacarepaguá, nem tô eleita ainda, quer dizer, já tô eleita, não tô nem no mandato ainda, mas eu já tô cobrando do Daniel Sorães a clínica da família da Taquara. Então, assim, porque eu sei que dá para sair do papel. Então, assim, você tem que cobrar pensando na população. E a questão do secretário de saúde, dele trabalhar é aquilo, é o bom diálogo. É verdade. É cobrar. E às vezes é aquilo, falta às vezes informação. E eu acho que a saúde é uma das questões principais. Eu acho que é o que o prefeito precisa investir mesmo pesado, porque eu vejo as pessoas sofrendo, as pessoas marcando exames, cirurgias para daqui a meses, e é ainda uma coisa muito triste. Ainda, apesar de, falando daquela questão, fazendo uma analogia com o mundo, o SUS é uma referência mundial. É verdade. A gente tem profissionais maravilhosos, só que muitas vezes isso não é suficiente. A gente também tem uma população muito carente, a gente também tem uma população que precisa do serviço público, que ainda não tem número suficiente para atender. Mas isso é uma coisa de constante cobrança e trabalho e fazer melhorar, entendeu? Você sabe que eu estava fazendo a pesquisa lá na BBC de Londres, do meu doutorado, que eu terminei em abril, e aí eu falava com o Ricardo Acâmpora sobre a saúde no Rio de Janeiro. Ele falava, não, mas o SUS ele mora lá, em Londres. O SUS é referência, não sei o quê, a campanha de vacinação foi show de bola. Foi show de bola, é show de bola, mas a gente ainda precisa resolver esse problema do CIGEG. Eu acho que é uma coisa assim primordial para a nossa população, Thalita. Porque a pessoa que está doente, quem está doente não espera, né? Quem está com dor não espera, a saúde não pode esperar, né? Então, assim, é uma questão necessária. É necessário que melhore a saúde. Eu, como vereadora, vou cobrar muito isso. Tenho um diálogo ótimo com o Daniel Sorães, então pretendo cobrá-lo muito, porque eu vejo, como eu falei da clínica da família da Taquara, que tá para sair ali, vai sair, é uma coisa que eu já cobro ele. Eu vejo a necessidade mesmo da melhora na saúde. Eu acho que a gente está caminhando, mas tem muita coisa ainda. E a fila do CIGEG eu espero realizar esse sonho de ver a fila do CIGEG sendo zerada. Thalita, satisfação maravilhosa ter você aqui, agora como vereadora do nosso município maravilhoso. Eu quero perguntar a você, a última pergunta seria o seguinte, como é que está a composição feminina lá na Câmara dos Vereadores? Ainda pequena ainda? Então, essa questão de ser mulher na política é uma questão muito sensível. Não adianta falar que o machismo ele existe. A política é um ambiente ainda masculino. A gente, no próximo ano, a gente vai ter 11 vereadoras, não é isso? 12 vereadoras? A gente a gente tem 11 hoje e a gente vai ter 12 na próxima. A gente ainda tem um dado que eu estava vendo outro dia, que no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele ganhou. Estou falando de uma forma debochada. O estado do Rio de Janeiro, ele apontou ali em primeiro lugar com o menor índice de vereadoras eleitas no país. Então, assim, numa média do estado do Rio de Janeiro, 10% das câmaras são compostas por vereadoras, né, mulheres. Então, assim, aqui no Rio, né, na cidade, a gente tem 20 e pouquinhos por cento. Vamos ter 12 vereadoras no ano que vem, mas ainda é pouco. 12 vereadoras para 51. Então, assim, ainda é complicado ser mulher no meio político. Ainda é um ambiente, sim, machista, como em outras profissões também. Mas, assim, é uma briga que já melhorou um pouco, é um ambiente que já melhorou um pouco. A mulher já conquistou espaço, sim, mas não adianta falar que ainda existem homens, sim, infelizmente, que não suportam uma mulher no poder, não aceitam ter que receber ordem de uma mulher como chefe. É muito complicado. E em qualquer posição de poder, não só de vereadora, é difícil ser mulher, sim, mas, assim, é uma briga constante, né? Eu conversei outro dia com a Rosa Fernandes, por exemplo, que é vereadora que está indo para o 9º mandato, se eu não me engano.
ela falou, Thalita, é um ambiente masculino. Lá atrás as pessoas só reparavam no meu cabelo, na minha unha e na minha maquiagem. E eu passei a exigir que o plenário ficasse em silêncio para eu poder falar. Então, assim, é uma briga de muitos anos, não é uma coisa de agora. E eu, quando fui subprefeita, senti isso também, porque ainda é um ambiente masculino, a política, não adianta. E agora, como vereadora, eu acho que vai ser mais uma luta. Então, assim, a gente vai ter 12 vereadoras, né, nos 51 ali, mas eu acho que ainda é minoria, ainda é pouco. Eu acho que o toque feminino, o cuidado feminino, aquela coisa do detalhe, que eu acredito que a mulher vá mais no detalhe, seja necessário. E é triste porque a gente tem 54% da população fluminense, né, feminina, e a gente tem tão poucas mulheres, 10%, né, ocupando a Câmara dos Vereadores. Então, assim, é uma disparidade muito grande. A gente tem mais eleitoras mulheres e tão poucas mulheres no poder, né? A gente nunca teve uma prefeita mulher no Rio de Janeiro, então, assim, né, na cidade. Então, assim, é uma coisa que ainda está engateando. Quem sabe está surgindo agora? Vai que, né? Tá, então falando aqui, gente, com a Thalita Galhardo, vereadora eleita, eu ia falar deputada eleita, olha só, já estou prevendo lá na frente. Vereadora eleita pela cidade maravilhosa, eu te agradeço a tua presença aqui. Dizer que o programa é seu, à vontade, já pode mandar o que você quiser mandar para a gente colocar no ar, que a gente coloca. Muito obrigada, Silvio. Eu acho que assim, isso aqui é contribuir com a melhora do Rio de Janeiro. É verdade. Você contribui com a informação, foi o que eu falei. Muitas vezes existem ferramentas, mas assim, falta acesso da população. O trabalho que você faz é incrível, levar informação, colocar ali a cara das pessoas, a proximidade. Eu acho que você tem que convidar mesmo várias pessoas do poder para mostrar mesmo a verdade, a vida como ela é, perguntar mesmo e mostrar para a população as verdades. Só falta você ser botafoguense para me agradar. Não sou. Eu não ligo para futebol, tá? Eu sou meio assim, eu já virei casaca, eu não sou aquela coisa assim, não sou muito... O que eu tenho de fidelidade com o Rio de Janeiro, eu não tenho com o futebol. Mas, assim, respeito todos os times, não torço para nenhum. Eu tenho vários times na família, então, assim, eu não ligo mesmo, não. Não é papo de político, não, tá? Eu já fui vascaína e já fui flamenguista. Então, assim, isso eu sou zero exemplo para fidelidade de futebol. Então você escolheu dois que não deveria escolher, mas tá tudo bem. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela tua presença. Amei. Tamo junto aí.